Bem-vindos ao Meeting de Plasma. A gente vai falar hoje sobre o panorama do mercado, sobre uma demanda que existe, né? Uma demanda aí latente para o jato de plasma e como é que a gente vai se preparar para essa demanda. O tema de hoje é isso, a gente vai falar um pouquinho sobre envelhecimento. Nós estamos envelhecendo, mas nós não estamos senis, né? Nós estamos senescendo, que é o envelhecer de uma forma saudável. E esse senescer é alvo de muitas pesquisas. Aumentou muito do ano passado para cá a quantidade de artigos científicos, mas eu tô falando de material pesado, indexado, gente, tá? Falando sobre esse senescer. O que tem de envelhecimento senescente e o que tem de envelhecimento senil, que é adoecer junto com o envelhecimento. É você ter uma doença concomitante ou você não ter um envelhecimento saudável. Há um tempinho atrás, não tanto tempo assim, essa senilidade, ela era em relação a realmente doenças, mas doenças concomitantes. O processo de envelhecimento, ele sempre foi tido como um processo de envelhecimento cronológico. Ah, olha, não tem o que fazer muito para, né? O envelhecer é assim mesmo, o colágeno fica frouxo mesmo. Mas tem alguns motivos que levam a essa senescência e que talvez não seja tão saudável assim. Talvez não seja um processo puramente cronológico, tá? Então, os estudos, antes de falar desses estudos, eu vou falar para vocês de alguns dados. Então, peguei os dados ali do IBGE e ele disse para nós que em 10 anos nós envelhecemos mais, nós temos mais idosos no Brasil. Então, esses dados são do Brasil. Nós passamos de 11,3% para 14,7% de idosos, isso dá um total de 9 milhões de idosos no Brasil. O Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia da USP também está, né, percebendo isso e eles desenvolveram, inclusive, algumas políticas para incentivar o envelhecimento saudável e ativo. A gente não tem no Brasil política para atender esse pessoal que está envelhecendo, está saudável, está ativo e está preocupado com a sua aparência. Eu coloquei aqui embaixo uma foto da Jane Fonda, que ela é uma mulher linda, gente, espetacular. Ela tem 86 anos. Eu não sei se dá pra enxergar essa letrinha pequenininha. A Jane Fonda tem 86 anos. Ela deu um show agora no Festival de Cannes. Essa foto é recente, é de maio agora, desse mês de 2024. Apesar de eu achar que a Jane precisa de um plasminha, né? Aqui, ela está maravilhosa com 86 anos. Isso é uma tendência. Cada vez mais a gente vai envelhecer dessa maneira, né? De uma maneira mais saudável, de uma maneira mais ativa e de uma maneira que esse público vai procurar as clínicas de estética, vai nos procurar. Eu vejo no jato de plasma, assim como em outros recursos, verdadeiros tesouros para atender esses idosos, né, que estão ali senescendo dessa maneira. Quem for da minha idade, mais ou menos, vai lembrar desta foto que rodou a internet. Estamos envelhecendo, então estamos sendo velhos, né? Coloquei ali o envelhecendo. Essa foto, quando começou lá atrás, primeiros estudos falando sobre envelhecimento cronológico, sobre glicação, né? Um tema que se falou muito. Essa foto aí embaixo rodou a internet. Essa daqui do lado de cá, do meu lado esquerdo, é a Mona Delassie. Ela é uma atriz que ela é mãe da Cristiane Torlone. Olha ela com 51 anos. E a Cristiane Torlone com 51 anos também. Ambas, né, colocaram mãe e filha ali com 51 anos para comparar o estilo de envelhecimento. Antigamente, na época que a Mona Delassie ficou velha, né, ela não existia, gente. Imagina que benção se existisse um plasma, né? Não existia plasma, mas existiam os procedimentos estéticos, cirúrgicos
aonde, né, deformava, a gente pode ver aqui, ó, né, deforma a fisionomia, a pele fica com aquele aspecto encerado e só resolvia a flacidez e textura e brilho e luminosidade e imunidade da pele. Ninguém pensava nisso naquela época, né? Mas hoje a Cristiane Torlani tem bem mais que 51, né? Porque essa foto já é um pouquinho mais antiga. Mas mesmo assim a gente vê que a preocupação com a autoestima, com a beleza, com o que se vai fazer, mudou. Então essa população se transformou numa demanda. Eu baixei aqui mais um artigo, agora esse artigo é de 2020. 2020, esse estudo aqui embaixo, é um estudo sobre o impacto da aparência estética na percepção social de um grupo de idosas. É um N pequeno, tá, gente? Foram 11 mulheres, 11 idosas entrevistadas. Algumas eram casadas, algumas eram viúvas. Então, assim, diferenciava um pouco ali, mas é mais ou menos a mesma idade. E todas elas falaram que os aspectos físicos é um estudo mais voltado para a aparência corporal, esse, tá? Mas eles concluíram que os aspectos referentes ao cabelo, ao rosto, ao corpo, impacta diretamente no bem-estar e na qualidade de vida dessas aí pacientes em potencial da nossa clínica. Então imagina, se simplesmente o fato delas se arrumarem para sair, elas falaram que isso daí já impactaria na qualidade de vida delas. E antigamente era assim, né? Nossa, fulana chegou aos 40 anos. Meu Deus, nossa, uma coroa com 40 anos. Eu tenho 41, gente. Estética é saúde. Quem acha que estética é saúde, escreve ali, estética é saúde. Deixa ali para mim nos comentários. Estética é saúde. Saúde mental, saúde física, saúde emocional. É saúde. Bom, nós temos estudos novos mostrando que a gente tem novos caminhos para seguir clinicamente quando o assunto é esse envelhecer saudável. E eu vou mostrar para vocês. Antes de mostrar esses estudos, eu vou mostrar para vocês aonde a gente está dentro do ranking mundial. O Brasil, ele está posicionado em terceiro lugar no ranking mundial de estética. Isso, estética é saúde, mulherada. Isso aí, vai comentando. Nós estamos em terceiro lugar no ranking mundial de estética no mundo. Ranking mundial, é claro que é no mundo. Ranking mundial. É uma pena que a gente não tem um indicador como nós temos, por exemplo, eu falei do IBGE mais cedo, para detectar somente um indicador somente de clínica de estética, né? Mas nós vamos chegar lá, a gente vai ter. Então, o dado mais fiel é o da ABPEC, a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. Então, acaba pegando também o consumo do público final. Isso, ele vê mais um perfil do consumidor. Então, o Brasil fica em terceiro, estando apenas atrás dos Estados Unidos e da China. Nos Estados Unidos, na China também, é muito perfil do consumidor da parte de skincare. Eles não têm tanto uma estética como nós temos. Inclusive, a nossa estética, gente, ela é muito particular. O brasileiro, ele tem um jeito muito particular mesmo de fazer estética. A gente tem muita personalidade na estética que a gente faz. E é por isso que o brasileiro é convidado para ir para tantos lugares. Só para vocês terem uma ideia, como o Brasil está na frente. Eu estava conversando com o João outro dia e ele disse o seguinte: nossa, eu fui ensinar para uma esteticista aqui em Portugal que ela podia fazer microagulhamento, né? Ele estava, enfim, dando umas ideias de protocolo para ela. Ela disse assim: nossa, mas a gente pode fazer microagulhamento? Microagulhamento não é um procedimento exclusivo do médico? Então, a gente já viveu isso aqui há um tempo atrás.
onde procedimento com agulha minimamente invasivo, ele era de uso exclusivo do médico e hoje não é mais, né? Então lá eles ainda estão mais atrasados. Então o Brasil, ele tem uma maneira muito particular, muito legal, muito diferente, muito nossa mesmo. A gente tem uma maneira muito nossa de fazer estética e é muito avançada e está conquistando todo mundo, tá? Então, antes de falar desses estudos, eu vou mostrar uma outra pesquisa para vocês aqui, ó. É uma pesquisa do Instituto Global McKinsey, é um instituto estrangeiro, e eles fizeram essa pesquisa e foi publicada no Correio Brasiliense em março desse ano, dizendo o seguinte, que o mercado de beleza atingirá cerca de 580 bilhões até o ano de 2027. Isso mostra que esse mercado, ele continua promissor, ele está crescendo 6% ao ano. 6% ao ano está crescendo o nosso mercado de estética. Mas só fica nesse mercado quem for dono do controle remoto. Não adianta ter o controle e tá sem pilha, tá? Eu tenho o controle, mas tá sem pilha, não adianta. Tem que ter o controle remoto, porque você vai ter que saber olhar o cenário corporativo, você vai ter que saber olhar esse cenário científico que tem de estudo e saber linkar os dois. Calma que eu vou guiar vocês, tá? Eu já vou mostrar pra vocês aqui. Então, não adianta você saber tudo isso e não ter o controle remoto. Você tem que ter o controle remoto. Por quê? Porque a gente tem que saber o que fazer com as informações que a gente tem, né, na mão. Olha que legal. Então, vou mostrar para vocês uma coisa que eu sempre faço. Isso é uma dica de ouro que eu vou dar para vocês aqui. Eu sempre faço isso. Eu entro no site dos congressos lá de fora, porque aqui no Brasil a gente não tem evento científico igual eles têm lá. Eles têm a publicação de estudos, nessa parte a gente é muito mais atrasado do que eles lá, na parte de publicação científica. Lá eles publicam muito mais, eles têm mais facilidade, as revistas de lá são melhores, né? São mais conceituadas. E para nós publicarmos lá, a gente ainda não tem uma estrutura. Então, os congressos de lá, eles são muito esperados, porque é de lá que saem as tendências. Então, eu entro no site deles, inclusive, às vezes, tem como a gente se inscrever em alguns workshops online nesse tipo de evento. Então, às vezes, eu não consigo me deslocar até Mônaco. Agora, a MWC foi em Mônaco agora, em março. A gente, às vezes, não consegue se deslocar até lá para ir para o evento. Então, tem alguns workshops online que a gente consegue pagar e assistir. E alguns também têm conteúdos gratuitos. Só que o que eu faço sempre? Eu pego o conteúdo programático dos eventos. Daí eu consigo entender, cientificamente falando, quais foram os temas que mais foram falados lá. Os injetáveis, claro, sempre, né? Porque agora ela é uma prática. A voz tá falhando, vamos fazer um ilíbia aqui nas cordas vocais para ver se volta. Então, injetável é óbvio, né? Tá muito em alta, tem muitos estudos científicos, inclusive, o que mais foi falado de injetáveis lá foi os preenchedores e foi em combinação com as tecnologias, que eles chamam lá de Energy Based Evidence. Então, as tecnologias que têm evidência científica, né? Energia baseada em evidência seria o termo ali ao pé da letra traduzido. O que eles falaram também de rejuvenescimento, isso muito nos interessa. Rejuvenescimento regional, perioral e periorbicular. Muito preenchimento labial, muita preocupação com a textura do lábio, tá se tendo ultimamente. E ao redor dos lábios,
não tá sempre ficando esquecido. Então foi falado muito sobre esse rejuvenescimento, sobre os preenchimentos que tem para colocar aqui nessa região, principalmente aqui no código de barra, e que a preocupação dos pesquisadores, dos cientistas, dos palestrantes que deram aula nesses eventos é sobre aqui ficar pesado, porque aqui é um lugar onde a gente fala, né? Tem muita expressão. E aí acaba ficando pesado, a pessoa acaba ficando assim, falando assim, e eles estão procurando uma solução. Eu já pensei, vocês já não pensaram numa solução? Já de plasma, né, gente? Um bioestimulador de colágeno. Porém, o colágeno não é o único mecanismo de ação, tá? O mecanismo de ação de estímulo do colágeno ele é secundário pelo plasma. Plasmin, é isso, vou falar sobre isso daqui a pouco. E o resurfacing, gente. Olha o nome que apareceu lá nesse evento. Resurfacing, que engloba os plasmas e os lasers. E aí, procurei também, seguindo essa mesma linha de estudar pelos artigos, pelas publicações do que tem lá fora. Ah, esquecendo de falar, no slide anterior, lá na programação do congresso do AMWC, eu não vi nenhuma palestra falando de laser de Lavian, gente, tá? Laser de túlio para qualidade de tecido. Não vi nada, tá? Só para vocês saberem que isso não é tendência científica, pelo menos não. Pode ser um apelo de marketing, uma tendência mercadológica muito forte, um instrumento para você fazer dinheiro na sua clínica, muito bem, pode ser, mas de ciência não tem, tá? No Incas também não achei nada. Essa Insider é a revista deles e lá tem vários estudos que eles publicaram, tem as matérias, como se fosse a nossa revista Negócio Estética aqui, né? Que traz para nós as tendências e o que está em alta e algumas matérias. E ali eu encontrei alguns termos e aí eu fui procurar os artigos mais recentes. Eles estão dizendo que esse primeiro artigo ali, o Hallmarks of Aging, eles estão falando sobre as marcas, Hallmarks é as marcas registradas. Eles encontraram mais de 12 marcadores do envelhecimento. E um deles, eles chamaram esse conceito de envelhecer e que existe sim um processo fisiopatológico envolvido no envelhecimento cronológico. Olha que complexo. Ah, mas envelhecer é assim mesmo. Ah, mas não tem jeito, com a idade X você vai perder colágeno. Não é só isso. Existe todo um processo que não é fisiológico, e sim é fisiopatológico. Eles encontraram mais de 12 marcadores do envelhecimento. Eles chamaram esse processo, existe um processo que pode ser acelerado, né, que o envelhecimento ele pode ser acelerado por esse processo. Eles chamaram de inflammaging. Toda essa inflamação, esse conceito de inflamação que a gente não tinha, esse processo fisiopatológico que acontece, como por exemplo, quem tem lipedema, tem um corpo inflamado, tem que cuidar da inflamação, existem os marcadores. Da mesma forma, existem os marcadores que estão aumentando a inflamação do nosso organismo, a inflamação das nossas células, e eles estão fazendo a gente envelhecer. Então, a inflamação que envelhece, o inflammaging. O que acontece? O que é isso? São vários processos. Aqui, ó, eu peguei uma tabela que está publicada num artigo que ele fala... Pega um papel e uma caneta aí para anotar, hein? Essas informações são super novas. Então, esse conceito de inflammaging, ele foi descrito, tem vários artigos falando sobre inflammaging, tá? Eu trouxe esse para vocês aqui, que é de 2023,
é super recente. Ele está falando sobre o sistema imunológico como componente do inflamaging. A inflamação leva ao envelhecimento. O envelhecimento leva à inflamação e é uma simbiose. Então, a proposta é a gente quebrar esse ciclo. Esse ciclo precisa ser quebrado. Como é que quebra esse ciclo? Uma solução eles deram, que são os exossomas. O que os exossomas fazem? Eles fazem emendas, né? O splicing é outro termo que eles acharam um marcador de envelhecimento, que ele é um marcador de envelhecimento neurológico, mas ele está presente nas células no processo de envelhecimento também, tá? Então, o splicing, o exossomas faz, tá? O exossomas faz esse splicing. O que ele faz? Ele regula a transformação do RNA em DNA. Então, aumenta a produção de mRNA, o RNA mensageiro. Ele é que vai fazer todas essas remendas, esses rebounds aí. Então, aqui nessa tabela, ele está mostrando os fatores que levam à inflamação, os fatores que podem ajudar a inflamação a ser controlada e os fatores que influem na inflammaging, mas nem tanto assim. E aí, nos fatores que diminuem a inflamação, está esse processo todo de entrega do mRNA, tá? Que é o RNA mensageiro. Aí, gente, a gente sabe o que também? Que a microbiota, se ela estiver desregulada, ela também pode influenciar nesse processo de inflammaging e piorar a imunossenescência. Então, o que acontece? O sistema imunológico também vai ficando velho. Então, a gente vai ficando mais suscetível a pegar infecções, a nossa pele fica mais suscetível à coceira, a gente tem dermatite atópica, a gente tem, enfim, um monte na verdade, disfunções, né? Que acontecem decorrentes ao inflammaging. E aí, vou colocar para vocês aqui um próximo estudo, que é essa pergunta. Quando eu comecei a ler tudo isso, eu comecei a fazer meus resumos lá e comecei a pensar o que o plasma pode fazer para ajudar a gente. Aí, eu vou mostrar para vocês. Existem vários artigos, tá? Eu trouxe para vocês aqui um de plasma não térmico. O plasma não térmico, gente, é o plasma shower, tá? Existem muitos estudos, aumentou muito a quantidade de estudos publicados sobre plasma não térmico. Eu falei um pouco disso com a Carol ontem na live dela. E aí, o que eles encontraram? Esse estudo aqui é um estudo extremamente detalhado, tá? Um estudo que tem aplicação clínica e é um estudo que tem também histologia. Olha o que eu encontrei nesse estudo, é um estudo super novo. Ele fala das beta-defensinas e ele fala da expressão gênica da epiderme. Então, quando a gente aplica plasma não térmico, a gente consegue produzir beta-defensina, a gente consegue produzir peptídeo antimicrobiano, a gente consegue produzir TGF-beta1 e TGF-beta2 e a gente consegue aumentar a quantidade de mRNA epidérmico. Cara, a gente consegue atenuar a resposta pró-inflamatória. Então, o plasma, ele não tá escrito plasma lá naquele quadro que eu mostrei para vocês anteriormente, mas ele faz exatamente a ativação e a expressão dos genes que a gente precisa. A beta-defensina, por exemplo, ela é uma proteína catiônica que ela está
intimamente ligada à resposta imunológica e ela aparece quando a gente tem condições inflamatórias no organismo, como por exemplo uma dermatite atópica, e quando a gente tem um processo de cicatrização acontecendo. Então, quando a gente faz o plasma, mesmo que seja um plasma não térmico, mesmo que seja aplicado na superfície da pele, no queratinócito, a gente tem modulação e expressão gênica dessas células. E a gente tem... Ai, que lindo isso, gente! Então, a gente tem o plasma como fazendo um efeito exossoma-like. A gente tem efeito quimiotáxico, lembra disso? Então, a gente tem migração celular, a gente tem fibrinogênese, a gente tem angiogênese e a gente tem uma autoindução da cicatrização. Isso significa que melhora o reparo do tecido. E o plasma térmico, Bianca? Nesse estudo aqui embaixo, ó, a gente consegue ver um estudo de um plasma térmico. Ele é um plasma de nitrogênio, mas o mecanismo de ação é muito parecido. Então, são várias passadas, eles fazem várias passadas. Então, aqui a gente está vendo que tem epiderme e que tem a derme. E que mesmo com várias passadas ali a 4 joules, mesmo a temperatura sendo atingida super alta, a gente não tem dano dérmico. A gente tem somente dano epidérmico. Olha só, que legal! E mesmo assim, a gente tem a expressão gênica do TGF-beta1 e TGF-beta2. Então, a lesão é no queratinócito, mas a gente tem também modulação de colágeno. Então, não é bem que o plasma tem um efeito de radiofrequência, não é bem isso. Isso resume a ação dele. Ele tem um mecanismo de ação duplo porque a expressão gênica dos fatores que são ativados ali na epiderme, eles fazem essa reparação tecidual. Então, a expressão de beta-defensina, a expressão de AMP, a expressão de um monte de genes é que faz a arquitetura dérmica ser regenerada. Eu tenho aumento de mRNA epidérmico, então eu tenho como se fosse uma cola colando toda essa pele de novo. É isso que o plasma faz. Então, acompanhem comigo aqui o raciocínio, pra gente fechar que a nossa aula tá acabando. Plasma não é tendência. Plasma veio para ficar. Pra gente fechar. Plasma incide na pele e ativa a regeneração plasmática da pele. Essa fotinho aqui embaixo, ó, é um acompanhamento, um estudo científico onde teve um acompanhamento do autor dessa paciente por 1 ano. A paciente não fez toxina. A paciente não fez nenhum outro recurso durante 1 ano, porque ela estava sendo acompanhada dentro desse follow-up para o trabalho científico. Olha a retração de pele. Então, o plasma atua sim nos mecanismos de inflammaging. Ele tem sim um efeito muito atenuante da pró-inflamação, sem contar os outros benefícios. Gostaram da aula de hoje? Obrigada, um beijo!